Oi, gente! Se você está visitando meu canal pela primeira vez, eu sou a Débora, eu sou au pair na Bélgica. Bom, como o título já diz, eu vou falar um pouco sobre como eu estudo idiomas. E eu já peço desculpas porque eu acho que o vídeo vai ficar bem longo. Eu acho, não tenho certeza, porque é muita coisa pra falar. Bom, começando, eu falo inglês, eu já sou fluente em inglês. No Brasil eu trabalhava como professora de inglês. Eu também falo italiano, não fluentemente, mas assim, eu consigo me comunicar sem problema nenhum em italiano com os meus amigos e tal. Eu acho que o meu italiano deve estar alguma coisa tipo B2, então ainda tô muito longe de ser fluente, mas também não é um italiano muito pobre que não me permite fazer as coisas. E aqui na Bélgica eu tô estudando francês, então eu vou falar um pouquinho das coisas que eu faço pra poder aprender, o que eu fiz e tudo mais. Bom, vou começar falando do inglês, que foi a primeira língua que eu aprendi. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos e minha mãe me colocou no curso de inglês e eu fiquei no curso de inglês até os 13 anos. Aos 13 anos eu saí do curso, mas eu continuava estudando sozinha em casa, porque eu sempre gostei muito de inglês. E com 13 anos o que eu fazia? Eu imprimia muita letra de música e tentava traduzir as letras das músicas, e eu também pesquisava muito sobre o que estava, por exemplo. Eu lembro muito bem como eu aprendi present perfect no inglês, que é o have ou has mais o particípio do verbo principal. Eu aprendi quando eu vi aquela música do Linkin Park, What I've Done, que saiu em 2007. Eu ouvi no filme do Transformers, e aí eu vi aquilo ali, e eu lembro que eu comprei aquela revistinha que se chamava Love Rock, e na revista estava traduzido como o que eu fiz. Só que eu não tinha aprendido Present Perfect ainda, porque isso foi tipo um ano depois que eu tinha começado o curso de inglês. Então eu ainda não tinha aprendido, e eu fiquei tipo assim, cara, mas eu aprendi que o que eu fiz é what I did, por que tá what I've done? Então eu pesquisei na internet o que era o tal do what I've done, e eu descobri a diferença. Então assim, é aquele negócio, todo mundo fala, ah, ouvir música ajuda muito, assistir filme ajuda muito, assistir série ajuda muito. Ajuda. Muito, muito mesmo. Mas você tem que saber o que fazer com aquilo ali. Não é simplesmente você ficar assistindo série em inglês o dia todo. Claro, isso vai ajudar a sua compreensão, vai expandir o seu vocabulário e tudo mais. Mas para você começar a praticar aquilo, você tem que entender o que se trata aquilo. Então, você viu alguma coisa diferente, que você viu que está se repetindo, pesquisa o que é, porque aquilo pode ser interessante. E então eu fazia isso. E eu gostava muito de ler dicionário também, sério. Tipo, gente, eu não sei que tipo de adolescente que eu era, eu gostava de ler dicionário. Cada dia eu ia em uma letra diferente, eu via alguma palavra que me interessasse e eu anotava ali no meu fichário. Aí o que eu fazia com essas palavras? Porque não adianta você ter um vocabulário e não saber usar, né? É aquele negócio, aquele ditado famoso que, tipo, não adianta você saber que o tomate é uma fruta, você tem que saber que tomate não se come na salada de fruta. Então você tem que saber o que fazer com aquele negócio que você aprendeu. Então eu sempre pesquisava como usar. Tem vários dicionários online que te dizem em que situações você pode usar aquilo e tudo mais. Eu pesquisava se era formal, se era informal e tudo mais. E assim eu fui aprendendo. E eu fiquei 3 anos fora do curso de... Não. Eu acho que eu fiquei 2 anos fora do curso de inglês. Não, eu fiquei 3 anos fora do curso de... Gente, minhas contas estão erradas. Se eu sair com 13... Eu voltei com 15. Ai, gente, eu não sei. Eu fiquei alguns anos fora do curso de inglês. E aí eu entrei em outro curso. No meio desse curso, eu fiz o meu intercâmbio na Inglaterra. Eu passei um mês na Inglaterra, mas o meu inglês já era muito bom quando eu fui pra Inglaterra. E a partir daí, foi quando eu comecei... Foi mais ou menos a mesma época que eu comecei a praticar inglês com nativos. Então, até hoje, eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. Alguns que eu nunca conheci pessoalmente, mas eu pratico muito inglês com eles. Quando eu já tava, tipo... muito boa no inglês, não muito boa, não querendo me gabar, mas assim, já tava com um nível bom de inglês. Eu queria apenas, tipo, ter um diploma. Eu fiz um nivelamento pro cultura inglesa, que foi onde eu trabalhei depois, e eu caí no Master 2, que é o último nível deles para adolescentes, e eu terminei o Master 2, e depois eu virei estagiária lá, e virei professora, e fiz o preparatório de CAET, fiz a prova de Cambridge e tudo mais. Então a minha saga com o inglês é isso. E hoje eu não tô mais estudando inglês, eu só pratico, mas eu não estudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho do italiano. O italiano já foi diferente. Eu comecei a estudar italiano quando eu tinha 15 ou 14 anos, não lembro. E não lembro por que eu comecei a estudar italiano, sei lá, acordei um dia, cismei que queria ir pra Itália e comecei a estudar italiano
sei lá, não lembro exatamente por que começou isso, mas sei que eu me apaixonei pela Itália e quis estudar italiano. Aí eu comecei a estudar pela internet por um site que se chamava Live Mocha, eu acho que é assim que se pronuncia. Esse site não existe mais, ele era gratuito e era muito bom. E aí depois eu deixei o italiano um pouco de lado pra focar mais no inglês, porque isso foi na época que eu tava no inglês ainda. Com 17 anos eu entrei na faculdade de letras português e italiano, e aí eu comecei a estudar o italiano na faculdade. Só que o problema da faculdade é que a faculdade te dá muita gramática, joga, principalmente o professor que eu peguei em um certo período, que eu não vou citar nomes, enfim, jogava gramática e a gente ficava meio perdido, assim, com um monte de verbo, conjugando um monte de verbo louco, sem saber exatamente quando e onde usar aqueles verbos. Então, assim, apesar de eu estudar na UERJ, o ensino de língua italiana não é um ensino que te faz, tipo, ir pra Itália e conversar. É um ensino que te faz entender a gramática da língua. A gente ficou muito pobre de vocabulário, pelo menos eu fiquei, sabe? Tem gente que fazia curso por fora ou que já tinha ido pra Itália que tinha muito mais facilidade. Mas de vocabulário a gente ficava muito pobre, não dava só pra fazer faculdade e conseguir falar italiano, que tem muita coisa de vocabulário que a gente não aprende. E uma coisa que eu fazia também pra estudar italiano, que eu ainda faço pra estudar francês, eu tenho esse livro aqui, que é o Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. E ele é meu livro preferido de todos os tempos. Eu tenho em inglês. Aqui eu só tenho em francês e em inglês. Mas lá no Brasil eu também tenho um em inglês, um em francês, um em espanhol, um em italiano, um em português e inglês, um em inglês mais antigo. E eu acho que eu tenho um em romeno também, não sei. Aqui eu vou comprar em holandês também. E eu gosto, como eu já li esse livro várias vezes, eu já sei a história praticamente de cabeça. Então, por exemplo, se na faculdade de italiano eu estava estudando na gramática, sei lá, passato próximo, eu li esse livro, ia sublinhando todas as frases que tinham passato próximo e eu ia copiando para eu poder praticar aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Mas como eu disse, na faculdade era muita gramática. Então, o que eu fazia, e eu ainda faço para poder complementar isso? Eu ouço muito rap italiano, que agora virou mais pop do que rap, né? Eu gosto muito de ouvir Marracash, Gue Pequeno, Fedez, e eu assistia muitas entrevistas desses artistas para poder praticar o ouvido, para poder pegar mais vocabulário, para poder fazer essas coisas. E às vezes quando eu tô assistindo filme também, eu procuro botar em italiano. Cada vez que eu vejo uma coisa interessante, pausa o filme, anoto o que eu vi. Agora eu tenho um amigo italiano que ele faz curso de francês comigo aqui na Bélgica, então eu tô praticando muito italiano com ele, a gente sempre tá saindo e tudo mais, até na aula a gente fala bastante italiano. E o francês, eu vim pra cá zerada, gente, zerada. Mas aí eu comecei curso de francês. A minha única forma de aprender é sendo muito... Eu sou muito organizada com os estudos, tipo... O resto da minha vida pode ser uma bagunça, mas com estudos eu sou muito organizada, muito mesmo. Então, eu comprei esse fichário aqui. E quem me segue no Instagram já viu, opa, tá caindo, que eu mesma personalizei o fichário. Eu coloquei todas essas coisas aqui, vários post-its e tudo mais. E o material do curso de francês é o professor que dá, são todas essas folhas. E eu vou marcando tudo, tá vendo? Eu uso post-it pra tudo. Então, sempre que tem alguma coisa, por exemplo, alguma coisa que eu sempre esqueço, nome de roupa. Eu sempre tenho muita dificuldade pra aprender nome de roupa, porque tem muita roupa de frio que eu não sei nome nem em português. Então eu coloco um post-it aqui, escrito roupas, pra eu praticar os nomes dessas roupas depois e eu estudar quando eu chegar em casa. Então eu vou fazendo assim, eu vou marcando tudo que eu tenho dificuldade, tudo que eu acho que seja importante pra eu poder reforçar. Eu sempre chego em casa e estudo. Se eu coloco laranja, significa que é alguma coisa que eu preciso estudar um pouquinho. Se eu coloco amarelo, é alguma coisa que eu já fiz. Enfim, tem vários códigos aqui de cores que eu criei e é assim que eu consigo me organizar pra estudar. Sempre que eu termino de trabalhar, eu termino de trabalhar à noite, termino de trabalhar, tomo banho, janto, estudo um pouquinho, nem que seja tipo 10 minutos, faço um exercício, sabe? Só pra eu não perder o costume de estudar. Agora eu não tô estudando porque eu tô de férias, volto pro curso terça-feira, mas semana que vem eu já começo com a minha rotina de estudos de novo. Eu gosto muito de escutar uma banda que se chama Trio. Eu gosto de fazer assim, tipo, eu anoto, escrevo a letra da música, eu copio tudo, porque assim eu pratico a minha escrita, porque a escrita em francês é um pouquinho complicada. Eu não traduzo a música de imediato e nem olho a tradução. O que eu fiz? Eu deixo as músicas ali e aí cada semana eu vou tentando traduzir um pouco, porque como eu tô estudando francês aqui, cada semana eu tô aprendendo mais. Eu vou anotando conforme eu vou aprendendo, pra eu poder praticar aquilo. Então eu pego e tento traduzir tal, que eu não souber. Eu pesquiso a tradução no Google e tudo mais, mas enfim, eu sempre vou usando as músicas pra poder me ajudar também. Outra coisa que também ajuda muito são alguns aplicativos, tipo Duolingo,
que você pode usar para poder praticar vocabulário. A versão para computador é ainda melhor, porque tem tipo um fórum lá, então você fez uma lição e você não entendeu, por exemplo. Teve uma época que eu estudava holandês e eu usava muito o Duolingo para poder estudar holandês também. Com o holandês, eles têm dois tipos de artigo. E eu não sabia exatamente qual era a diferença dos dois tipos de artigo. E lá, como tem o fórum, do final da lição que a gente aprendeu o artigo, tinha o pessoal falando assim, eu tô confuso, por que usa isso, por que usa aquilo? Então é bom que você pode tirar dúvida, ou talvez alguém já tenha tido a mesma dúvida que você teve, e você vê lá a resposta, a explicação, porque tem muita gente que fala holandês, é fluente, e responde lá as coisas. Sem contar que na maioria das lições eles têm no final eles têm um link que explica gramaticalmente, explica a gramática. O segredo é você fazer aquilo que você gosta, você descobrir qual é o seu melhor método. Se o seu melhor método é traduzindo, traduz. Se o seu melhor método é ouvindo, ouve. Sabe, você tem que descobrir qual é o seu melhor método para a partir daí você despencar no seu aprendizado de um idioma. E uma coisa muito importante é você saber que um idioma não é uma coleção de palavras novas que você está trazendo para sua vida. O idioma é uma vida diferente. Por isso muita gente fala assim, a sua voz muda quando você fala. Tem que mudar, gente. Você está acostumando a sua boca, as suas articulações, para poder falar de uma forma diferente, para poder produzir sons de uma forma diferente. Se você está falando inglês e produzindo sons da mesma forma que você produz em português, você está fazendo errado. Você praticamente cria uma dupla personalidade, sabe? No caso, quádrupla personalidade. Gente, o vídeo teve 19 minutos. Vou ter que cortar muita parte. Ninguém vai ter paciência pra ver um vídeo de 19 minutos. Acho que eu vou cortar essa parte, na verdade, que ela é bem inútil. Bom, esse foi o meu vídeo falando sobre como eu estudo idiomas. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Me fala também que idioma você gosta, ou que idioma você está aprendendo, ou você quer aprender, que eu adoro ler sobre isso. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é esse aqui. Me segue lá que eu mostro mais da minha rotina aqui, até de como eu estudo, meu curso de francês e tudo mais. E é isso. Um beijo.